Olá, eu sou Ana Clara E eu sou Maria Clara. e hoje nós vamos falar um pouquinho do filme O Rei da Comédia, dirigido por Martin Scorsese. Exatamente, mas também vamos falar sobre os elementos que compõem o filme, como a edição, a direção de arte, o som, entre outros. O filme se passa na cidade de Nova York e segue a história de Rupert Pupkin, um aspirante a famoso que é obcecado pelo comediante Jerry Langford. Seguindo a obsessão dele pelo apresentador e pela fama, Pupkin decide sequestrar o apresentador do talk show e a história vai se desenrolando em pontos que abordam a obsessão dele pela estética e vida de celebridades, navegando muito entre os temas de comédia, loucura e tragédia. A narrativa tem uma abordagem bem crítica, irônica e até um pouco perturbadora sobre os sacrifícios no caminho para o sucesso no mundo do entretenimento. Totalmente, eu acho que muitas dessas sensações passadas por essa abordagem perturbadora foram justamente pelos elementos fílmicos escolhidos e também pela excelente direção do Scorsese. Assistir esse filme foi uma jornada muito intensa. É muito interessante ver como o diretor utiliza o enquadramento para confinar Pupkin e deixar o telespectador próximo dele, e como se essa proximidade nos fizesse relevar alguma das suas atitudes e nos fazer simpatizar pelo personagem, por mais maluco que ele pareça. Exato, ao longo do filme é possível adentrar a dinâmica de pensamento do personagem que idealiza em sua cabeça a fama que ele tanto sonha e que acredita merecer. Nós somos introduzidos a cenas do seu possível sucesso e levados a acreditar que elas são reais, até que percebemos que não passam de um fruto da sua imaginação. A edição e a montagem também são muito importantes para criar essa atmosfera ambígua, já que ela não diferencia nem tecnicamente nem esteticamente o que de fato está acontecendo ou o que é inventado pela cabeça do personagem. A obsessão de Rupert e a sua confiança demonstrada em seus discursos convencedores não só o leva a acreditar na própria fantasia, como faz com que a gente acredite também. E assim como as pessoas que estão à sua volta, não sabemos se o personagem está falando a verdade ou não, o que o torna um narrador não confiável. Nossa, é muito interessante ver isso em várias partes do filme, fiquei muito confusa. E a fotografia foi escolhida também pela estética, mas também para ajudar a colaborar com essa narrativa. Sim, e as cenas que envolvem os ambientes apertados e claustrofóbicos dão a sensação de que você está se sentindo na mesma pressão que o Pupkin sente, então realmente alavanca a experiência, porque esse artifício faz com que a gente se sinta dentro daquele mesmo ambiente com ele. Além disso, a direção de fotografia também se destaca por fazer uma brincadeira muito legal entre sombras e iluminação, que enfatiza exatamente a dualidade que a gente já falou da comédia e da tragédia. Outra área que também merece muitos elogios é a direção de arte, como a gente já comentou, porque cada figurino realmente revela uma extensão dos personagens. A gente percebe, por exemplo, o uso extremo do azul e vermelho, o azul simbolizando muito uma tristeza e uma solidão, e o vermelho que exprime sentimentos mais intensos. O terno desgastado do Pupkin, por exemplo, reflete muito o desgaste emocional que ele vive no dia a dia. Os cenários também, muitas das vezes noturnos e urbanos, adicionam muito a ideia do sombrio e alimentam aquela dualidade já citada, porque evidencia que a comédia se desenrola nas sombras. Sem contar que o uso exagerado do azul e do vermelho nas cenas cria um certo contraste visual e pode ser até um modo de destacar a tensão emocional do personagem por meio da direção de arte. Com relação à parte sonora, é possível perceber em certos momentos ruídos do programa enquanto Rupert fantasia seu show sozinho, o que se configura como um som diegético interno, que é crucial para a gente adentrar o que se passa na cabeça do personagem. Os sons não diegéticos, ou seja, os sons que os personagens não podem escutar, são definidos pela trilha musical, sendo em sua grande maioria o jazz, com o piano em protagonismo na composição, marcando as transições das cenas e ambientações. Há um momento de trilha diegética em que a personagem Marcia, interpretada por Sandra Bernhard, canta, mas ao invés do instrumental, o que acompanha a voz são os ruídos do ambiente, como passos, interação com a mesa e cadeira. Por fim, O Rei da Comédia nos faz refletir sobre a indústria do entretenimento, a obsessão pela fama e o que somos capazes de fazer para alcançá-la. Cada escolha visual e sonora reflete o estado psíquico de Pupkin e a sua determinação em alcançar o que tanto almeja. A obra de Scorsese se demonstra extremamente importante ao abordar temas pertinentes e atemporais, dialogando com as nossas expectativas, sonhos e ambições, e como eles podem se tornar perigosos e obsessivos. Por se fazer atual, o filme influencia várias obras até hoje, como a mais notável, O Coringa, estrelado pelo ator Joaquin Phoenix.
A ideia do roteiro partiu do Robert De Niro, que entrega uma atuação excepcional nesse filme, e essa parceria entre ele e o Scorsese é muito boa, não só por trás das câmeras, mas na frente delas também. Nossa, eu concordo. Inclusive, não sabia que tinha partido dele a ideia. O filme se tornou ainda mais interessante pra mim agora. Mesmo que ele leve a obsessão dele pra um nível extremo, eu acho que cada um de nós consegue se identificar pelo menos um pouquinho em ter uma obsessão pelo sucesso ou um fascínio pela fama em alguma escala, mesmo que ela seja menor. Eu achei isso muito legal. E é isso. É isso. Assistam Rei da Comédia. How can you stand the silence that pervades when we all cry? How can you watch the violence that erupts before your eyes?